Pai, nós te louvamos por essa noite, te louvamos por esse momento de comunhão, por esse momento de mesa, Senhor. Sabemos que seremos edificados, porque enquanto falamos a Tua palavra, Senhor, o nosso espírito é edificado. Em nome de Jesus, eu abençoo a vida de cada pessoa que estará nos assistindo, que está participando com a gente. Eu abençoo os meus amigos do podcast Apocalipse 2:10, que seja uma noite especial, em nome de Jesus. Amém. Fala, povo de Deus, bem-vindo a mais um podcast Apocalipse 2:10. Seja fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Você tá demorando, hein? Mais um. Quando eu falo, você tá demorando. Você quer me derrubar. Eu sou baiano é mais devagarzinho, entendeu? Baiano, você quer me derrubar, você duvido. está demorando. Você é minha autarquia. Você é meu lindão no coração. Ó, pastor baiano é outro nível. Manhã, Aí sim, mano. estou eu falando contigo, mulher. Levante-se desse sofá, sai do Rei do Gado. Rei do gado, manhã. Nossa, agora não tem mais Rei do Gado, não. Tem mais não? Tem não. Agora é... É reprise. Ela tá assistindo Vale a pena ver reprise. de novo. Ela assiste 4 vezes. Ela grava. É no streaming. Ela Coloca gosta, a hora ela que gosta. quiser. É isso aí. Manhã, beijão no coração. Bahia linda. Não, Bahia não. Bahia Bahia- tá Ih, em Bahia. sétimo lugar. Bahia deu ruim, Bahia. Mas continua linda, só que tá vacilando. É isso aí, Bahia. Bahia, por favor. Eu estou cansado de ser chicoteado no Rio de Janeiro, humilhado. Esses meus amigos cariocas, eles zombam de mim, da minha pessoa. Me sinto humilhado, Bahia. Vamos que vamos, Bahia. Vamos dar. Hoje vocês vão. Sai do Pelourinho, sai do elevador Lacerda, chega em casa e se inscreve no canal. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aí, manhã. Devolve o telefone de manhã. E manhã, tomaram o telefone, né? Eu vou mandar um telefone pra senhora, manhã. Porque não é possível, manhã. A gente tá caindo muito. E meus irmãos, onde é que eles estão, manhã? 82. Só os irmãos já dá uma Deus. moral. Chegava em primeiro lugar. Manhã, eu não sei onde é que... Como é que a senhora pariu 82 irmãos? 82 filhos, mano. Eles estão colocando um filho na senhora que a senhora não teve, manhã. Meu Eu Deus. entendo que a senhora teve 11 e 3 que eu não conheço. Mas, gente, brincadeira. Agora, seja muito bem-vindo aqui em nosso meio. Seja muito bem-vindo. Nós estamos falando aqui do Rio de Janeiro, Sepetiba City, o lugar mais bonito dessa cidade. O pôr do sol mais bonito, eu garanto. O pôr do sol, a praia... Não, Praia Baiano. não, vai pecar? A praia não. Vai pecar. Se falar que a praia É porque você não tem visão de fé. Hoje você não tem visão de fé, cara. foi mais forte que você mesmo. Entendeu? Essa aí. Abre a visão de fé e recomeça do começo. Isso aí. Entendeu? Você não quer te não, mano. Aí vocês vão entender o que eu estou falando. Abre sua visão de fé. Vou até me benzer, ó. Tá? Seja muito bem-vindo ao nosso meio. Que Deus possa te abençoar através de tudo que será ministrado aqui através do nosso amigo. A gente ainda não apresentou ele, vamos apresentar agora. E vai ter musiquinha. Tem que ter musiquinha. Em nome de Jesus. Em nome de Ó, Jesus. Não, peraí, para. Você de casa, quer que a musiquinha continue ou para? Me bota ajuda aí nos aí. comentários aí. Comenta aí, por favor. A dança do pastor. Aqui aquela- quem manda é você de a casa. musiquinha. Ó, aí, não joga a pimenta no convidado, não, que o cara é meu amigo. Irmão. Que é isso? É meu amigo. Pega Não leve? joga pega leve. Nada de pimenta, não. Pastor Tiago. Palminha. musiquinha. Visitante, seja bem-vindo. Tua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo. Esse podcast ama você. Inimigo do ritmo. Atravessou. Coisa linda. Meu ministério de louvor é esse. Isso é inveja. Estão zombando do meu ministério de louvor. Atravessou legal. Falou que ele tava lento. Aí ele... Eu não ia falar nada, mas Gente. o convidado... Manhinha, volta pra ver do gado, manhinha. Não, amanhã, não. Levanta no Agora eu sofá. entendo porque que saiu do filho de Gandhi lá, te expulsaram. Né? Agora eu entendo. É mole, cara. Meu amigo, muito obrigado pela tua presença, tá? Eu que agradeço. Deus te abençoe. Muito obrigado, Amém. meu amigo. Tá? Seja bem-vindo. Fala aqui pra galera que não te conhece ainda. Bom, meu nome é Thiago Pires, tenho 39 anos, sou casado com Laura Helena. Ela não pôde vir, tá fazendo um atendimento, a gente se reveza um pouquinho. Aí quem tá aqui com a gente é minha filha, a Lana, tá aqui assistindo a gente, participando. A gente está aqui agora em Sepetiba, né, pastoreando um ponto de pregação. A gente começou agora dia 16 de abril. A gente está ali na rua Vitória Régia, no Salão Vitória Régia, todo domingo, 7 horas da noite.
Glória a Deus. Show de bola. Qual é a igreja? Igreja Verbo da Vida. Verbo Lindão, da vida lá da lindão Pedra. A demais. Pedra vai passar a Bahia. Meu Deus, Será que vai, cara? Irmão, deu ruim pra Bahia. Agora a Pedra vai que vai. Filho. Vai, ó. Tomara, viu, Bahia? Tomara. Meu Deus. Depois bota aí na descrição do vídeo. Manda sim. Tá, por favor. Isso aí. Sepetiba tá precisando de igrejas sérias. É isso aí. Amém. Vamos botar na descrição do vídeo o endereço aí, tá bom? E os dias lá Show. da reunião. CMA já tá na tela 1 minuto. Ah, perdão, você me Ah, agredir. é isso. Não precisa me agredir. Eu tô tentando aqui, né? Já tá na tela 1 minuto, ó. Big Boys, vamos falar dos nossos patrocinadores. Aí, galera. Vem que vem, cara. Mais uma vez, agradecer a CMA Telecom, tá? Que tem apoiado esse projeto desde o início. Então se liga aí que agora outros bairros foram abençoados, tá? Coroa Grande, Irajá, Itacuruçá, Vaz Lobos e Vicente de Carvalho e Sepetiba, beleza? Diversos planos, 80 megas, 200 megas, 300 e 500 megas. Você que está precisando de uma internet de qualidade, para de sofrer, irmão, pelo amor de Deus. Liga para esse número que está na tua tela, 21 2391 7050. Fala assim, pô, assisti lá o podcast Apocalipse 210, quero participar da promoção. Ligou para lá, falou que assistiu a gente, não vai pagar a instalação, beleza? E você, lojista do bairro de Sepetiba, se liga aí, ó, R$ 75,00 por 500 mega. Não ficou maluco não. R$ 75,00 por 500 mega. Download ou upload, bate firme. Ele vai te entregar 100% daquilo que você contrata. Ao contrário de uns e outros aí que só entrega 80%, beleza? Então, tipo assim, precisou de uma internet de qualidade, a melhor fibra do bairro é Semear Telecom. Marcão? Show de bola. Show de bola. Pastorzão, Sepetiba já foi bom. Já tomei banho na praia de Sepetiba. Do Thiago também. Já mergulhei no Coca-Cola, Já pô. foi boa, mesmo, né? cara? Já mergulhei no paredão. A gente vai falar isso já já. Fala do nosso patrocinador. Eita, mais um, chegando Mais aí, um. ó, já tá Vem na que sua vem. tela. Trocou aí, Big Boys? Já troquei, irmão. Pô, tá falando legal de, Ah, de, então de Hoje fone. tá. Tô aprendendo, Marcão. Cada dia a gente vai melhorando um pouquinho. Cara, tá em obra aí, tá precisando de material pra sua cozinha, banheiro, churrasco, piscina. Pira uma moraria, irmão. 21 98631 1775. Piso, bancada, soleira, pisco, pida, área gourmet, banheiro, cozinha e muito mais. Então, assim, quer fazer um orçamento? Liga pro número, ele vai marcar uma visita na tua casa, já vai tirar as medidas. Tá, eu quero dar uma olhada no showroom. Tem duas formas. Você pode ir até a loja, tá? Que fica atrás do Guanabara de Santa Cruz, ali no carga e descarga. A loja fica em frente. Ou dá uma olhada na descrição, que tem o Instagram deles também. Pô, tem muito material legal, tá? Requinte e qualidade. É lá na Piro Marmoraria, Marcos Augusto. Show de bola. Show de bola. Vamos falar com o nosso convidado Não, aqui. mas tem mais uma coisa, irmão. A gente tá esquecendo. Do e-book? Caramba, é muita coisa, galera. Não, Mas Deus é bom, se quase liga só. passa batido. É isso aí. Presta Fala aí do atenção. nosso Lá na e-book aí. descrição tem um presente para você, 100% gratuito. É um e-book com a tradução de 4.000 nomes bíblicos. 100% gratuito. Então, assim, quer botar um nome no teu filho, papagaio, cachorro, periquito? Cara, você vai ter a tradução lá de presente. Não tem essa de joga pro lado e pagar um pixizinho, arrasta para cima. Não. 100% gratuito. É um link direto do nosso Google Drive, tá? O arquivo já está em PDF. Esses dias até teve um amigo aí que não conseguiu. Eu já mandei o arquivo para ele. Então, tipo assim, tem dificuldade? Chama a gente no direct que eu facilito para você também, tá bom? Então tá lá na nossa descrição. Deus te abençoe. Partiu, Marcou. Show de bola. 4.000 nomes bíblicos. Coisa linda, é. e Tem não- Rinaldo? Não tem Rinaldo. Não tem. Isso é uma heresia, não tem meu nome. Eu vou falar qual é a missão Tanto do teu nome. eu vou ficar quieto. É lá da Bahia. Deixa lá a galera lá. É isso aí, manhã. Manhã, vamos falar aqui com o nosso convidado. Meu amigo, a gente tem a certeza que o que está conectando a galera agora é a vida dos pastores, porque a gente tem a certeza também que pastor não nasce pastor, né? Tem uma caminhada, tem uma Uma trajetória de vida aí, Isso né? aí. E é essa trajetória que conecta ali, que de repente tem Verdade. alguém saindo dessa trajetória achando que não vai dar e de repente volta porque escutou a trajetória do pastor Tiago, né? Vamos falar um pouco dessa trajetória aí. Vamos sim. Em vamos nome sim. de Jesus. Vamos sim. Como eu falei, tô com 39 anos. Minha juventude, minha infância foi aqui mesmo em Sepetiba. É cria? Cria. Já pô. pulou do paredão? Muitas vezes. Então Muitas cria vezes, mesmo, muitas é cria, vezes. cria. Pô, muito bom tomar banho ali na Coca-Cola. Meu verdade. Deus, na época de criança. Meu Deus do céu. Muito bom, muito bom. Mas cria de aqui de Sepetiba, ali na Guarda. Passei minha infância ali, minha adolescência, juventude ali.
Fiz muito gol ali naquele campinho. Ah, olha aí, ó. Começou os artilheiros. Olha Que só. jogador, cara. Ó, cara. eu cavei ali pra fazer aquele campo. Tu imagina quem fez mais gol por ali, meu irmão. Pô, já brilhei ali, já brilhei no campo de Sepitiba. E não Pô. tem jogador ruim, não, tá? Todo mundo aqui todo joga mundo bola. é bom. Aí, vocêzão. Tá com ciúme também. Com o cabelo do nosso amigo. Tá ali. dando oportunidade pra gente contar, a gente vai contar a derrota, né? Cara, coisa linda, hein? É uma seleção brasileira aqui É dentro. canhoto, é Sepetiba. canhoto ou não? Não, destro, Não, destro. isso aí, pode- destro. Pô, meia direita, pô. Aí. Acho que é o primeiro destro que vem aqui que fala que joga bola. Na É. moral. Só vem canhoto, irmão. Só canhoto. Canhoto não tem meio termo. Não, tinha que jogar bola, porque eu não sabia soltar pipa, pô. Olha aí. Não sabia, eu era ruim de pipa demais. Soltava Então, pipa, cara? tinha Eu que gostava, jogar bola. mas não gostava muito, não. Tinha medo de morrer eletrocutado. Eu era meio medroso, mas... Ele era. Que isso, pastor? Tu ia soltar a pipa, o dedão ficava todo Todo cortado, aí comido. não rola, pô. Então vamos jogar bola. Isso aí. A Mas infância aí foi boa? Foi tranquila? maravilhosa, graças a Deus. Isso aí. Muito bom. me E papai e diverti mamãe eram evangélicos, não? muito. Não. Meu Deus. Na verdade, eu fui pra igreja com 12 anos. Me apaixonei por uma menininha da igreja. Olha aí, Vaso. Olha aí, Vaso. Vá. Mas Fui o negócio pra é- igreja atrás da menininha, não arrumei nada, mas fiquei, graças a Deus. Jesus usou a menina. Pô, Deus é bom, viu? Deus sabe das suas estratégias. É. Aí legal. fiquei de verdade, graças a Deus. Com 12 anos. Com 12 anos fui. Coisa linda, cara. Aí fui crescendo ali, adolescente, né? Tem bastante coisa pra gente fazer na igreja, Sim. bastante eventos e tal. E aí, uma peça de teatro que a gente ia fazer, aí foi quando eu convidei meus pais para irem. Aí eu falei, pô, vai lá me ver, vou fazer a peça e tal. Aí eles foram, ficaram também, graças a Deus. Foram legal, de vez cara. e ficaram também, graças a Deus. Meu Deus. Legal. Estudou onde? Cara, eu estudei no Dom Otton, Santa Cruz. Santa Cruz. Depois eu estudei no CIEP Ismael Neri, no Cesarão. Aí depois eu estudei aqui no Educandário. Estudei ali 1 ano no Educandário. Depois no ensino médio eu voltei para o Dom Otton. Show de bola. Voltei pro Dom Como é que foi essa juventude? Tu entrou com quantos anos na igreja que tu falou? 12 anos. 12? Aceitou Jesus com 12 anos? 12 anos. Não tinha nem evangélico nenhum na família? Ninguém. Meu Deus. Pelo contrário, estavam em outros lugares. Estavam em outro lugar. Professando outro tipo Isso de aí, fé. isso aí. Isso não foi impedimento dentro da tua Não. família? Não teve discriminação, pai, mãe? Não, graças a Deus não. Eles, Trataram bem? quando eu falei que estava indo para a igreja, eles falaram, tá bom, Ah, pode ir e tal, mas eles continuaram no que eles estavam, né? E aí foi quando eu falei nessa questão da peça de teatro que eu ia fazer, que eu convidei eles. Aí eles foram, e graças a Deus eles foram e ficaram também. meu Deus. Show de Teve bola. um processo ali com eles, né? pô. Devagar, né, Vaso? Não foi assim. Processos de libertação, algumas coisas que a gente viu acontecer, mas graças a Deus também nunca se desviaram, ficaram direto até a minha mãe ainda continua, né? Meu pai faleceu, mas está tudo bem. E estamos firmes. Show Estamos de firmes bola. até hoje, graças a Deus. Feliz com isso. E o colégio que você estudou foi o Dom Otton, né? É, Até os 12 anos. estudei. Tu tá rindo porque você sabe que eu vou perguntar, né? Você também não é mole, não, Essa Baiano. pergunta é sinistra. É, Baiano, que a gente quer ir mais a fundo ali, né, Baiano? Você quer descobrir alguma coisa do passado do cara. Não, não dá spoiler, Baiano. Você Ah, vai se ligar. é verdade. Agora ele já se ligou, Baiano. Ah, Na garoto. escola ali, na juventude, você tava do meio pra frente ou do meio pra trás? O mistério. Rapaz. Ó, a escola foi uma benção, cara. Dá pra ver, né? Pela resposta dá pra ver que era da bagunça. Não Olha tem aí, jeito, cara. Meu Deus. Pegou, Não tem pegou, jeito, Vaso. Era da Pegou, Vaso. bagunça, era da bagunça, era da bagunça. Lá do fundão, né? Pô, lá do fundão, zoando, tacando bolinha de papel, Forte. né? acendendo peido alemão na isso? sala. Não. Caraca, aí é bravo. Meu Acho que a Deus. galera nem sabe mais o que é peido alemão, cara. Não sabe. É Não um tem mais isso, barbantinho. não. Eu sei qual é. Barbantinho que tu acendia ali, mas maluco, fedia. Você aí. Lembra aí do peidinho alemão? Bota aí nos comentários. Você da nossa geração, tu sabe o que é. Pô, Passava o ovo, passava o cordão no ovo, botava pra secar aquele. E botava, rapaz, Meu aquilo Deus. fede muito. Meu Era Fedor de bravo, era podre. bravo, era Fedor bravo. de podre. E na escola, tu lembra de alguma professora que você gostava?
Você amava. Você gostava de ir pra Cara, escola? tinha um professor que a gente gostava muito dele. Muito. Na verdade, eram dois. Era um que ele zoava muito com a gente, então a gente sempre gostava do professor que estava zoando com a gente. E um que ele, toda sexta-feira, que era a aula dele, a aula iniciava 8 horas da manhã. De 8 horas da manhã até 8h30 era só ele dando conselho pra gente, cara. E não faltava ninguém. Meu Deus. Legal, A galera toda ia para escutar ele dando conselho pra gente e era assim algo sensacional. Então esses dois professores são que marcaram mesmo para mim. Por que eu tô perguntando isso? Com esse advento aí que tá acontecendo aí nos colégios, acompanhado, né? Alguns colégios, algumas crianças, eu chamo de criança, né? Com 13 anos, para mim é criança. Entrando em colégio armado, com faca para matar colega, matar professora, que nem foi aquela professora lá, né? Já estava aposentada até, né, coitado? O que tu acha que está acontecendo na mente dessas crianças? Porque na nossa época, na época do Baiano não, ele fez 50 agora. Glória a Deus. Tá bem, pô. Hoje em dia é chamado de bullying, mas na nossa época era apelido. Sim. Você Sim. resolvia, ele tinha que resolver e ponto final. Ninguém ia para a escola com raiva de professor, com raiva de colega. Verdade. Hoje em dia a mente das crianças estão diferentes. Tu acha que é por causa da internet? Os pais estão deixando frouxo? A igreja tem alguma função nisso? O que você acha? Fala para mim, por favor. Então, vamos lá. Eu acredito que a internet, ela realmente deu um acesso que a gente não tinha na nossa época, né? Então, existe sim uma influência, né, que possa estar sobre essas pessoas que está levando a terem esse tipo de atitude, que é algo que a gente não via tanto assim, né? Existe uma influência já no mundo, existe já uma influência maligna, na verdade, no mundo, que é para roubar, matar e destruir. E quanto mais acesso, né, essas pessoas têm a esse tipo de influência, é aquilo que vai guiar a vida delas, na verdade, né? Então, assim, a igreja ela tem o seu papel, com certeza. A igreja ela tem o papel de ensinar o caminho, de mostrar a palavra, mas, sobretudo, né, os pais têm o seu papel na educação, porque a escola em si ela vai ensinar, mas quem vai educar são os pais. Exatamente. A escola ela vai nos ensinar, mas a educação ela vem de casa, ela vem dos pais. Então, os pais precisam ficar atentos o que seus filhos estão acessando, né? Eu estava até o início desse ano, eu estava pastoreando os jovens lá na Igreja da Pedra. E aí eu tive um relato de uma mãe que chegou para mim e falou que ela estava orando no quarto dela e ela percebeu no espírito dela que o filho dela estava recebendo uma influência exatamente naquele momento. E aí ela foi para o quarto do filho. Quando ela chegou lá, ele estava assistindo um anime, né, de terror. E aí ela bateu na porta e ele falou, não entra agora. Ela já percebeu que o filho estava diferente. Aí ela abriu a porta, mesmo assim, ele falando para não entrar, ela abriu a porta e ele falou, não era para você entrar agora, falei para você não entrar. Aí ela já desligou e começou a orar por ele. Ali naquele momento ele começou a chorar, ele teve um quebrantamento, começou a chorar e se arrependeu ali mesmo, falou, mãe, eu estava assistindo um negócio que não era para eu assistir, por isso que eu falei desse jeito com a senhora, me desculpa e tal. Aí ela falou, não, eu percebi que você estava recebendo uma influência. Então, assim, os pais precisam ficar atentos, porque a igreja ela tem o seu papel, os líderes espirituais têm o papel de ensinar, de aconselhar, de mostrar o caminho certo, mas a educação, a vigilância para esse tipo de criança, adolescente, tem que ser dentro de casa, não tem jeito. Meu Deus, é forte, hein, pastor? Acho que 100%, né, da galera que vem aqui, a gente faz essa pergunta, fala que... É unânime, né, cara? Assim, a gente entender que a família, o pai e a mãe, ela tem um papel primordial na educação dos filhos, né? E que a gente está tratando, educação é diferente de ensinamento, tá, gente? Ensinamento é na escola. Educação vem de berço, vem de casa. Isso aí. Por isso que hoje em dia, quando uma criança vê a gente passar e dar bom dia, boa tarde, boa noite, tem muitas crianças, adolescentes, que estranham. E benção. Por favor, benção, por favor, com licença. Beijava o rosto do meu avô direto, já, né, com filho. Sim. Benção, avô. Beijinho, 2 beijinhos no rosto. É isso Você aí. vê, minha mãe tá com 80,
que é 84, 86 anos, cara. 84 anos. 86 anos, desculpa. 86 anos. E minha mãe me tem como um filhinho dela, cara. Eu com 50. O filho pra mãe sempre vai ser filho, pô. É isso aí. Né? E minha mãe, se ela me chamar a atenção, eu tenho que baixar a cabeça, mesmo eu não dependendo mais dela, mas ela é minha mãe. E a autoridade sobre a vida, minha vida, cara, tá sobre ela também. Mesmo eu sendo pai, eu tendo minha família, a minha mãe, ela tem que ser honrada. Como é que eu honro mãe? Obedecendo, respeitando, né? E usando o ensinamento que ela me deu, o caráter, né? Tudo isso que minha mãe passou para mim, eu tenho que passar para minha filha. Né? Coisas boas têm que ser passadas. O que está acontecendo é o seguinte, aqui, os pais, por preguiça talvez, ou por ocupação, têm deixado de lado o principal né, característica de paternidade e maternidade, que é educação. O Big Boys, Vamos lá. O bracinho pro alto. Quando ele joga o bracinho pro alto, pastor, não se assuste, é apenas ele querendo jogar pimenta em algum lugar. Não. A minha ele estava dançando o Ileaê. Eu fico... Miserável. Isso é meu pastor, hein? A carapuça você viu, né? Pega, que é Mas graça. é aquilo, né? Não é porque eu estou aqui, é pra quê, né? O nome do anime, provavelmente, que ela estava assistindo, é Death Note. É um menino que escreve o nome da pessoa no livro e a pessoa morre. É muito pesado. Uau. Então você, pai e mãe, que tá vendo aí, lá de casa começou a ver, eu cortei na hora. Isso. É muito pesado, a influência maligna é muito grande. Então, tipo assim, não posso afirmar que é esse que a moça estava vendo, mas esse é um dos mais pesados que tem hoje e tá no Netflix aí liberado para todo mundo. Beleza? E o pai, se não estiver atento, não tem esse negócio de porta fechada dentro Não, de casa, não, tem filho. não, pô. Tem não. Né? Não. Que é isso, porta fechada. É. Porta aberta, filho. Quero ver o que isso está aí. acontecendo. É isso Né? aí. Por aí, na Lá nossa em época, casa- né? Lá em casa não fica fechada, cara, mas eu bato na porta que eu tenho uma filha adolescente, uma menina, então eu bato na porta para poder Eu entrar. também bato, depois que eu entro. Aí eu bato assim. Mas seu filho é homem, né? Depois que eu entro, eu bato por dentro assim. Mesmo? Posso entrar? Meu Deus. Meu Deus do céu. Meu Deus. Que isso. Vamos falar aqui com o nosso amigo aqui. A juventude foi boa? Foi Foi. tranquila? Foi de boa. Com 12 anos entregou a vida para Jesus na mesma igreja, essa igreja? Você tá na Não, mesma não, igreja? Foi qual não. igreja? Foi na Igreja Renascer, do pastor Elcio, Ivana. Grande pastor Elcio, Sim, né? homem Como de fez Deus. discípulo, né? Muitos. Meu Deus do céu. Muito. Tem o Andrezinho. Ô, Muita Andrezinho. gente. tá Deve estar lá hoje, até meu hoje, irmão. é. Ninguém acredita. Já chamei ele umas 2 vezes e combinar. Foi mesmo? Já, ele vai vir, vai vir. Vai sim, vai E sim. grande pastor Elcio, Pastor né? Elcio, homem de Deus, abençoado demais. Meu Deus, Demais. coisa linda, né? Aí foi ali que eu fiquei. E aí depois, com 18 anos para 19, eu fui para a igreja Ministério Reviver, pastor Gilberto também, ali na Pedro Leitão. Aí passei um bom tempo lá. Fiquei lá uns 12, 13 anos. Até ir para Verbo da Vida da Pedra de O Guaratiba. verbo. E É. como é que foi a sua chegada no... Pastor de jovem? Você foi pastor de jovem lá há Fui, muito fui. tempo? Então, aqui no Ministério Reviver, Já eu foi, já era. já tinha sido líder dos jovens, Ah. né? Aí, ali foi muito tempo, foi mais ou menos uns 10 anos, liderando jovens, trabalhando com jovens. Quando eu fui para lá, na verdade, eu cheguei como um membro comum, vamos dizer assim, né? Sim, sim. Tava trocando de igreja e tal, e fui seguindo a visão, trabalhando, servindo em departamentos, né? Fui do Ministério de Música, fui da parte da mídia também, de gravação, da câmera. E fui servindo, até que um dia o pastor me chamou. Aí ele me chamou para conversar e falou, eu percebo no meu coração uma direção de trazer você para a liderança dos jovens. E aí eu fiquei um pouco assustado, né? Porque não esperava, né? Já tinha sido aqui, mas estava meio esquecido, né? E aí, mas eu sabia, né, do chamado que Deus já tinha sobre a minha vida, mesmo sendo muito desafiador, eu aceitei e eu fiquei como líder lá 3 anos. 3 anos liderando jovens lá. Na verdade, a gente começou a liderança, eu e minha esposa, uma semana antes do lockdown da pandemia. Caramba. Quando uma semana fechou tudo. Foi quando fechou a igreja, fechou tudo e tal. Foi assim que a gente começou a nossa liderança. Quem era o líder espiritual do Tiago? Lá com 12, 15 anos. Você lembra? Tinha alguém? Então,
tinha muita referência do pastor Elson mesmo. Muito, É. muito. Por eu ser muito jovem, né, 12 anos, 13 anos, começando a vida, começando a aprender a Bíblia, aprender a palavra, me despertando para aquilo. Então, tinha ele como, de fato, um ponto de referência para mim. Sabe? Legal. É. Depois, algumas pessoas, né, algumas influências foram chegando por conta de... Tinha uma coisa na nossa época, que não tem mais agora, que era DVD, né? CD. Meu criançada não sabe nem o que é Sabe isso. não, sabe não, cara. Ô, meu irmão, e quando a fita cassete que tu botava no carro ali, aquela parecia um demônio tinha entrado nela, A mano. canetinha. A canetinha por dentro pra voltar, Vai né? adiantar, botar. Pô, A gente sofreu. Benny Hinn. Aham. Pô, primeira vez que eu assisti Benny Hinn foi no videocassete, cara. Ih, as crianças não sabem nem o que é isso. Não sabe não. Quando embolava tudo a fita. Velozes e Furiosos, eu acho que eu aluguei a fita, acho que eu vi 10 vezes. Aí, olha Tu só. alugava... Porque tinha na- que devolver, né? Essa agora. Era bom demais, pô. Tu ia na sexta, tinha que levar na segunda, É se eu isso pagava aí. dois isso aí. negócios. É isso aí, mano. é isso aí. Bacana, pô. Aí, com chegada de CD, DVD, essas coisas assim, a gente foi recebendo outras influências, né? Uma igreja que me influenciou muito foi a Hillsong. Não sei se já ouviram falar, a igreja Hillsong. Na época, eles tinham um ministério de música assim, muito proeminente. E eles abençoaram muitas nações, né? Então, com relação à música, assim, recebi muito da Hillsong naquele tempo. Legal, cara. Meu Deus, é forte, Brasil. Agora vamos entrar numas polêmicazinhas. Meu Deus. Foi pastor de jovem, né, mano? Não pode falar que já não teve em algumas tretas. Meu Deus. Como é pastorear jovem no século XXI, irmão? Rapaz, desafiador. É desafiador. Porque a nossa geração, ela aprende as coisas na internet, mas a gente tem mais dificuldade, né? É. A galera não, cara. A galera lançou um negócio num dia, no outro ele já sabe mexer. E aí o que acontece? O que é uma das estratégias que o Senhor mesmo tratou comigo e com a minha esposa? Linguagem. A gente precisava ter a linguagem da galera, sabe? Porque ia ficar muito estranho, mesmo a gente com uma idade um pouco mais acima da deles, querer que eles entendessem a nossa linguagem. Então foi o contrário. A gente precisava entender a linguagem deles e caminhar com essa linguagem. E aí, isso foi facilitando, sabe? Só que agora, assim, você começa a perceber algumas coisas. Pessoas já é assim, né? Normal. Mas o jovem, o adolescente, cara, se você tem um relacionamento com eles, cara, eles agarram em você e confia você a vida deles, cara. Eu já cansei de ter jovem que chegar pra mim assim... Dá uma errada num dia, no outro já me ligar, pastor, fiz isso. Que bacana, legal. Fiz isso. Porque encontrou alguém que se relaciona. De confiança, Entende? né? Exatamente, porque a paternidade, ela é isso, né, cara? É relacionamento. É isso aí. Você precisa estar perto, você precisa estar junto, você precisa conhecer, você precisa entender, sabe? Porque cada um tem um contexto, cada um tem uma vida. Não é porque fulano passa por isso que o outro vai passar também. Mas quando você se relaciona com eles, quando você está perto deles, quando você está junto, você se diverte, você faz as mesmas coisas que eles, você brinca nas mesmas brincadeiras, cara, eles encontram um lugar de confiança para eles. E graças a Deus, esse tempo que a gente passou lá, a gente conseguiu conquistar esse lugar para eles, sabe? Um lugar de confiança mesmo. De eles olharem pra gente e saber, cara, mesmo que eu tenha errado, eu sei que eu vou encontrar alguém que não vai me julgar. Vai apontar pra mim um caminho, vai apontar pra mim a direção, vai me corrigir, mas não vai me julgar. Que é isso que a galera precisa, cara. Porque apontar o dedo, o mundo já faz. Apontar o erro, o mundo já faz. Entendeu? Então, assim... Esse lugar de confiança, de relacionamento, faz toda a diferença na vida do jovem e do adolescente. Meu Deus. Isso tu acha que a religiosidade tem afastado a juventude um pouco Bastante. das igrejas? Bastante. E existe um problema na religiosidade que a gente precisa tratar, porque, assim, na verdade, eu gosto de dizer isso, eu não me considero a régua do mundo.
certo? Não é o porque eu falo que é o certo. Existem contextos, né? E existe um contexto na religiosidade que a gente precisa tratar. Porque qual é o problema da religiosidade? A religiosidade, a religião, ela quer que você faça alguma coisa para depois que você fizer alguma coisa, você pode se achegar a Deus. O evangelho não. O evangelho te pega como você tá, te leva até Deus e ali ele te transforma. Então, assim, existem mitos, existem coisas que de repente, você proíbe, né, um jovem de fazer, quando, na verdade, aquilo não é peso para a vida dele. Quando, na verdade, aquilo não está pecando, não está errado, sabe? Não existe condenação naquilo que ele está fazendo, mas por causa da religiosidade acaba havendo certas proibições que aí afastam as pessoas. Existem, sim, princípios bíblicos e princípios bíblicos precisam ser cumpridos. A gente não pode quebrar princípio bíblico. O que é princípio bíblico, o que a palavra diz, a gente tem que fazer e ponto final. Mas se não é um princípio, se é algo colocado, imposto, como você falou, né? A religiosidade é algo imposto pelo homem. Cara, se não está na Bíblia, se não fere ninguém, se não machuca ninguém, tá tudo bem, pô. Tá tudo bem. Por muitos anos eu me afastei da igreja. Me afastei em termos porque minha esposa é evangélica há muitos anos, só por causa da vestimenta, cara. Sim. Eu sou um cara, você vê, eu sou muito calorento, né? Tá vendo que o ar tá bombando? E aquela terno e gravata, não falando mal, porque eu fui Sim, da Assembleia de Deus, tenho um amor muito grande por eles, mas muito tempo me afastou. Sim. E depois, entendeu? Sim. Mas muito tempo me afastou. Sim. Não foi por causa de Jesus, foi por causa da doutrina, Então, entendeu? eu até assisti um vídeo ontem exatamente sobre roupa. O pastor falou que chegou um rapaz para ele e falou assim: pastor, eu estou muito feliz de estar aqui nessa igreja. Aí o pastor falou: por quê, meu filho? Porque eu vim de bermuda, uma irmã me abraçou, orou por mim, como se eu tivesse feito nada. Aí ele: mas você não fez nada, você está de bermuda? Ele: mas eu fui de uma igreja que eu fui de bermuda e aí me chamaram para conversar e me proibiram de entrar de bermuda. Só que eles não sabiam que eu só tinha uma calça para vestir e essa única calça que eu tinha para vestir, ela estava secando porque segunda-feira eu precisava trabalhar com ela. Meu Deus. Olha isso, cara. Lembra da parada do Meu Deus. mandar pro inferno? Pô. Às vezes tu manda a pessoa pro inferno por causa de uma bermuda. É isso aí, o nosso amigo lá, qual é o nome? Marcos Feliciano, Feliciano, né? Ele falou em Gedeões uma vez. Ah, eu vi isso aí. Viu? Eu vi. Quantas pessoas você já mandou pro inferno? Essa foi a frase dele. A igreja ficou em silêncio, ele falou: já mandei 2. Aí ele vai e fala do caso de 2 meninas que ele perseguia e tal. As meninas se desviaram e nunca mais voltaram para a igreja. Religiosidade. A gente tem que ter um pouquinho de temor e um pouquinho de cuidado nisso. Porque se o ser humano não for o primeiro lugar, não é evangelho, filho. É isso aí. Não é. Como você vai determinar o que o cara, né? Por causa de uma bermuda, um chinelo? Pera aí, pô. Vamos perguntar por quê, de repente, né? Aí se pergunta esse por caso, quê, exatamente. tinha ganhado o garoto. É esse entendeu? caso. Isso aí. Complicado, complicado. Internet, o que você acha da internet hoje nas igrejas? É bênção, não é bênção? Na vida dos adolescentes, dos jovens, tem sido uma ferramenta boa, ruim? O que você acha? Então, como tudo na vida precisa de equilíbrio, né? A internet, se ela é usada de uma forma correta, vai ser bênção. Por exemplo, no advento da pandemia, as igrejas que tinham já, né, canal no YouTube, que conseguiam fazer os cultos online, abençoou muito os seus membros, né? Inclusive, aqui na nossa igreja, aqui em Pedra de Guaratiba, veio uma pessoa da Europa morar aqui em Pedra de Guaratiba porque assistia os cultos online lá. Que legal. Olha isso. Então, é uma bênção para a gente usando de forma correta, é uma bênção. Você faz um vídeo, né, de evangelismo, alguma coisa, contando um testemunho, cara, você alcança muita gente. Você não tem nem noção de quantas pessoas você pode alcançar. Verdade. Coisa que antes a gente não tinha como. Verdade, né? Não tinha como. Se tivesse quem do mundo ia comprar um DVD de uma ministração? Não ia. Ninguém. É verdade. Agora tu tá ali no Instagram e passa, de repente o cara assiste, fala alguma coisa ali que toca a vida daquela pessoa, a pessoa recebe Jesus ali na hora
e vai embora, filho. Então, assim, sabendo usar, é uma bênção para a igreja, é uma bênção para o corpo de Cristo. Se a gente souber usar, vale muito a pena. Mas as igrejas hoje, tu acha que elas têm usado da melhor forma possível? Porque, como diz aí um ministro renomado, disse que deu voz aos imbecis, né, mano? Há muita gente que não tem conteúdo também. Então, o mundo como hoje, para mim, esse cara fala direto, o mundo perece por falta de conhecimento. Sim. Então, de repente, a pessoa pode parar em alguém aqui que não tem conhecimento bíblico, que a gente está falando. E uma doutrina que não é bíblica, né? Então é complicado, né? É muito difícil também. A gente teve uma experiência aqui no ao vivo, né? Sim. Olha o tema do ao vivo. Masturbação, homossexualismo e drogas. Uma alma para Jesus no final. Uau. Isso não tem preço. Pô, se rendeu. Ao vivo aqui ela se rendeu, né? Sim. A gente não conseguiu nem parar o podcast, todo mundo chorando. Que coisa benção. linda, cara. Que Benção isso, de Deus. foi isso. Benção Muito de Deus. lindo. Mas é complicado, é usar a internet da forma correta. É uma isso ferramenta boa. Ajudou muito na pandemia. As igrejas fecharam. Quem não tinha uma internet, né? Aumentou. Penou. E aumentou muito os desigrejados, né? Sim. Essa pandemia deu um... Né? O povo acha que é... Porque assim, cara, a galera se acomoda, na verdade, né? Tem ao vivo, vou ficar em casa e tal. Mas aí existe uma coisa que a gente chama de unção coletiva. Se você não tiver presente, você não recebe dessa unção coletiva. Existe uma unção que é específica para você quando você está lá no seu devocional, você está orando, buscando a Deus na sua casa, lendo a Bíblia. Existe uma unção ali te respaldando, caindo sobre você. Mas quando você está num culto com a igreja, o corpo de Cristo reunido, essa unção coletiva é totalmente diferente. Verdade. Então, dali você recebe muito. Você recebe muito. Então, acho que a gente não deveria usar como desculpa, sabe? Vou ficar de casa assistindo o culto. Não, acho que a gente tem que se esforçar um pouquinho, ir para a igreja assim, ir lá e participar do culto. É bom, né, pastor? Esse cara fala isso direto. E você aí que dá desculpa para ficar em casa vendo o culto pela internet, vamos para a igreja, pô. A igreja é bom, a igreja é maravilhosa. A igreja de Cristo é maravilhosa. Verdade. Não dê desculpa para ter comunhão, né, pastor? Isso aí. Então, cara, o escritor aos Hebreus, se eu não me engano, é Hebreus 10, 25, ele fala o seguinte: para que não deixemos de congregar naquele tempo, Verdade. como muitos já estão fazendo. Antes, né, a gente tem que estar em comunhão, um exortando, ajudando, se empenhando. Como corpo, cara, nós precisamos estar juntos. Não tem como você dizer que você é a igreja de Cristo em sua casa, deitado no sofá, assistindo pela internet. Você precisa estar lá. Você precisa estar no meio, como o pastor colocou muito bem aqui. O fogo que é ali no meio da congregação, cara, ela te pega também. Verdade. É uma coisa meio frio, né? Você ficar em casa assistindo pela internet, aí dá uma pausa, vai no banheiro, vai lá, pede um lanche. Cara, é muito estranho isso, cara. Eu não conseguiria congregar dessa forma, né? Se isso pode se dizer que é congregar, né, cara? Bem louco. Gente, desculpa, até porque caiu um pedaço de amendoim eu tava tentando pegar. É mesmo? Eu nem vi, Baiano. Baiano pegou isso aí, o Big Boy. Big Boy tá dormindo também. Tô aqui respondendo o povo, irmão. Tá respondendo o povo aí? Glória a Tô Deus. respondendo o melhor, Big Boy, que nós temos. Mas olha só, eu vou ligar pra manhã, irmão. Tá demais, Eu vou tirar esse amendoim tudo daí, cara. Vou tirar tudo. Aí, Genilda. Querem me sabotar, Genilda? Dona Genilda é demais, né? A gente Dia também 12, hein? Dia 12, hein, galera? Em nome de Jesus. E Julinho, se Deus quiser. E o nosso amigo Thiago aqui já tá convidado pro ao Vamos vivo, marcar, né? vamos meu agendar. irmão. Vamos falar da juventude aí, botar essa molecada pra perguntar aí um monte de coisa. Eu acho que o Diago gosta de polêmica, tá? Ele tem cara o de Thiago é polêmica. polêmico, Polêmica. Galera, olha só, eu não sou baú, irmão. Bota aí na descrição. Por mim, faz tudo ao vivo a partir de hoje. Eita! Mas quem manda é vocês. Vocês têm que Se comentar você aí. aprovar em casa, a gente vai fazer tudo ao vivo. Se não, vamos na levada que tá toda Em sexta-feira. nome de Responsabilidade. Jesus, ao vivo é topzera, pô. Ao vivo não tem corte. Já não tem mesmo. Já não tem. Eu fui líder de adolescente um bom tempo. Eu e minha esposa. Cara, não tem coisa melhor que você batizar. Batizar um jovem desse é a coisa mais maravilhosa do mundo. Eu lembro até hoje, né, levando esse povo para
Agora, qual é a parte mais difícil assim, da juventude que você acha? O que vocês têm mais dificuldade? Que eu não fui líder de jovem, eu fui de adolescente, eu acho que é um pouco mais tranquilo de levar, porque Sim. eu tive eu e minha esposa, a gente teve essa visão sua aí. A gente era mais amigos dele do que muitos de pais, cara. Exatamente. Quando acontecia coisa aí, eles falavam primeiro com a gente, cara, em vez de falar com o pai. Verdade. Entendeu? Verdade, isso é gratificante demais, né, cara? Aham. E qual é a parte mais difícil da juventude hoje? Um líder de jovem, qual é a parte mais difícil que vocês têm? O que você acha? Então, existem muitos desafios, né? Mas eu acho que o grande problema é quando você consegue enxergar naquela pessoa ali algo que ela não consegue enxergar ainda. E você, cara, você quase que... você fala, cara, é isso pra você, é isso pra você. Mas, sabe, as emoções mesmo, né? Aquela falta de identidade. E a principal coisa que o meu pastor falou, quando a gente sentou para conversar, ele falou, Thiago, eu queria que você tocasse na identidade deles. Eles precisam entender quem de fato eles são em Deus. Porque quando a gente sabe quem nós somos em Deus, existem circunstâncias da vida que é comum para todo mundo. Mas quando você sabe quem você é, essas circunstâncias não te param. Não te param. Por quê? Eu preguei domingo e eu falei isso para a igreja. A prova do amor de Deus por mim é Cristo crucificado, não as circunstâncias da vida. Eu sei que Deus me ama porque Cristo foi crucificado. Não são as circunstâncias que ditam o quanto Deus me ama. Deus me ama a ponto de enviar o seu único filho para morrer na cruz por mim. E ponto final. Então, quando você consegue trabalhar a identidade do jovem, é muito bom, mas quando você não consegue, existe uma dificuldade muito grande nisso. Porque o mundo está dizendo muitas coisas. O mundo está dizendo muitas coisas. Paulo já dizia isso, né? Existem muitas vozes no mundo. E aí, quando o jovem acolhe mais a voz do mundo do que a voz de Deus, você precisa intensificar mais esse trabalho. Então, acho que aquela parte que era mais difícil para a gente era exatamente isso, fazer eles entenderem quem eles são em Deus. Forte. Como é que era o Thiago, jovem, na igreja? Dava muito trabalho pro pastor? De jovem? Não. Na escola dava, na escola ele falou assim, na escola dava. Você tava no fundão. Já... agora vamos resgatar, trazer ele pro evangelho. Vamos tirar ele da escola e ir pro evangelho. Não, acho que eu fui mais levado na adolescência. Na adolescência eu fui mais levado. Dei mais trabalho para Ivana. Para Ivana e pastor Elson. Meu Deus. Depois eu fiquei mais tranquilo. Mas a gente vai amadurecendo, né? Algumas coisas vão acontecendo. Aí eu fiquei, na juventude eu fui mais tranquilo. Mas adolescente eu era bem acelerado. Era brabo? Era acelerado. Big Boss tá com a mãozinha pro alto ali. Vamos apimentar essa parada aí. Igual o quê que falou? E leia aí. Igual o quê? E leia aí. Isso eu não conheço, não. É um bloco carnavalesco da Bahia. Mas não. Então, meu amigo, vou te fazer uma pergunta. Líder de jovem, hoje pastor. Sim. Qual é a importância de um líder para você? Rapaz, muito. Um líder espiritual é muito importante. Eu tenho meu pastor, eu chamo ele de pastorzão, e a esposa dele, a gente chama ela carinhosamente também de mama, porque de fato eles são a nossa paternidade espiritual. Então o líder ele é muito importante na vida de uma pessoa, né? Meu pastor ele tem uma frase que é muito importante. O que segura a ovelha não é cerca, é pasto. Então, não é a cerca que segura a ovelha, o que segura é o pasto. O que é o pasto? É a palavra, é o alimento, é o ensinamento. Né? Então, assim, um líder ele pode, cara, mudar a vida de uma pessoa de forma radical. Ele pode dar um norte para a vida de uma pessoa que ele vai ser transformado, sabe, de uma vez por todas. É lógico que existem processos, né? E ninguém está livre dos processos.
Mas se você viveu o processo obedecendo o seu líder, honrando o seu líder, partilhando a sua vida com ele, obedecendo os conselhos, vivendo o que ele diz, vivendo os conselhos, cara, é sucesso. Não tem como dar errado. Verdade. Não tem como dar errado, é sucesso. Por quê? Porque o líder, ele não aconselha apenas de acordo com aquilo que ele sabe, mas ele aconselha de acordo com aquilo que a palavra diz. E se você recebe um conselho de acordo com o que a palavra diz, você coloca em prática o que a palavra diz, não tem como dar errado. Verdade. Não tem como dar errado. Então, existe uma importância enorme na vida de uma pessoa através de um líder. Eu tenho um jovem que ele veio pra gente perdidaço. Perdidaço mesmo, perdidaço. A ponto de eu ligar para ele, dizer para ele, sai daí de onde você tá agora, porque se você ficar aí, você vai morrer. Você vai morrer. Se você ficar aí, você vai morrer. Escuta o que eu tô te falando, sai daí agora. E ele mesmo com raiva, ele contava depois. Rapaz, eu fiquei com muita raiva, mas eu te obedeci. Saí. Cara, ele veio nas drogas, veio na vida bagunçada mesmo. 3 anos depois, esse cara morava num quartinho sozinho. 3 anos depois, esse cara tá casado, tem a sua casa, tem o seu trabalho, tem a sua família. Isso não tem preço, cara. Nossa. Isso não tem preço. Não tem. Não tem preço. A nossa recompensa, a recompensa de um líder espiritual é a transformação de vida da pessoa. Verdade. Nada paga isso, cara. Verdade, Nada verdade. paga Meu isso. Deus. E aquele esquema, né, Marcão? O Oi. líder só pode cobrar aquilo que ele ensina. Isso aí. E ovelha que estuda a palavra não dá dor de cabeça. Ponto. Meu Deus, Meu que Deus. isso, Big Boy? É. Mas, hein? Tá Tá aprendendo fluindo, muita deixa coisa, fluir, né? varão. Big Boy, pede pro pessoal se inscrever, Big Boy. Galera Em de nome casa, de Jesus. Se liga só, nos últimos 28 dias, mais de 20 mil pessoas diferentes passaram pelo nosso canal. Uau. Tem noção do que é isso? Mas eu preciso gente. da tua ajuda, cara. Se inscreve lá no canal, compartilha. Cara, se você se identifica com o material que está sendo gerado aqui, manda para um amigo, manda no grupo do WhatsApp. A gente tem a meta desse mês passar de 2.000 inscritos. Estamos com 1.620, entendeu? O objetivo aqui é ganhar almas. Ó, nesses 4 meses, pessoas já aceitaram Jesus. Pessoas hoje estão lá no centro de tratamento se libertando das drogas e do álcool. Tudo através do podcast. E é você que vai fazer isso aí propagar mais pessoas, beleza? Então compartilha aí, joga pro teu amigo, valeu? Nos ajuda a abençoar vidas. Meu Amém. Deus. Conseguiu limpar esse rapaz, ajudar esse rapaz aí, mas já perdeu alguma ovelha? Não Já- conseguiu trazê-la pro caminho? Já. Não tem como, né? É. Não tem como. O desejo do nosso coração é que todo mundo fique, né? Mas a gente sabe que algumas pessoas não vão ficar, vão se perder, vão escolher viver uma vida de outra forma, né? É muito ruim, é triste, na verdade, né? Quando você vê isso acontecendo, é triste. Mas você sabe que ali no seu trabalho você deu o seu melhor. Existe a escolha, né? A vida ela é feita de escolhas. Então, cada um escolhe aquilo que quer viver, né? Porque a gente pode determinar várias coisas na nossa vida, mas a nossa determinação é que vai nos levar o caminho que a gente Com quer. certeza. Entende? Então, tem pessoas que se decepcionam com a gente, tem pessoas que se decepcionam com outras pessoas e mesmo assim saem, com outras coisas e mesmo assim saem, mas é muito triste quando isso acontece. Meu Deus, é Muito forte. triste. E aí, pastor? Você acha que... Meu Deus, vou perguntar ou não? Não, vou perguntar. Não vou perguntar não, porque você é muito polêmico. Você vai trazer polêmica pro Não, meu não. convidado. Não, eu Você tô tranquilo, bota tô muita tranquilo. pimenta. Tô Bota- tranquilo, tô Tá tranquilo. tranquilo? Então acorda. Falar em pimenta, ô Frank Flix. Big Boys. Ali, ele tá apontando pra cá. É. Falarei contigo, homem de Deus. Sábado, vai lá na feira comprar pimenta. Compra um vaso grande. Aquela fake, é fake. Não, fake não, tem que ser aquela que arde mesmo, espumosa. Que isso, mano? Lá na Bahia é conhecido como bafo do diabo. É dessa que a gente quer aqui. Pimenta que arde. Que isso, mano? Então. É, pra libertar esse rapaz. Aí é interessante, a gente tá falando sobre liderança, e a gente vai pela Bíblia que a gente vai entender que desde o início sempre houve líderes. Sim. Né? Deus deixou isso bem claro. Né? De Abraão a Davi, a gente vai ver que passaram vários líderes.
E eu acho que na sucessão de Moisés houve um erro, né? Ali, não de Moisés, não de Deus. Houve um erro de Josué, cara. Porque Josué ele foi preparado por Moisés para assumir a liderança do povo. Só que Josué, a gente vai entender que Josué ele não preparou ninguém. Acho que foi o maior erro da história dos homens de Deus, foi Josué. Ele não preparou ninguém. E esse povo ele passa a cair na mão, ficou 400 anos naqueles erros, até Deus levantar os juízes, né? Os juízes, para liderar esse povo. E toda vez que um juiz morria, eles passavam um tempo, um juiz, né, saía da história, eles ficavam perambulando, cara, perdido. Ou seja, o que eu quero dizer é que o povo precisa ser liderado. Sim. Principalmente o povo cristão. Precisa ter bons líderes, boas referências. Nós precisamos de bons líderes e boas referências. Tá difícil, mas não tá impossível não, cara. Tem um aqui na nossa frente aqui, né? Hoje passou um por nós aqui também. Existem bons líderes, cara. Amém. Como é que você vai identificar um bom líder? Primeira coisa, olha para a família, olha como ele trata as pessoas, olha se ele é manso e humilde. Aí você vai dizer, poxa, ele aprendeu com Jesus. Amém. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Mas, pastor Naldo, o senhor não acha que a galera hoje não está querendo ser reinado? Esqueceu que a graça chegou? Cara, o que está acontecendo, essa loucura que está acontecendo, né? E vou entrar numa polêmica muito forte, ainda bem que não tem a pimenta aqui, é que eles estão trazendo o reinado para dentro da igreja. Os pastores querem ser reis, querem ser honrados. É isso aí. Enquanto o nosso Senhor, cara, morreu pregado numa cruz. Eles querem ser honrados no mundo que matou nosso Senhor, cara. Isso é muita loucura. Eles querem poder, status. Jesus abriu mão do poder e do status. Quer ser pastor? Quer ser um pastor de igreja? Seja igual a Jesus, cara. Abre mão do status, abre mão do que você quer para você e começa a viver o propósito de Deus. Você começa a tratar as ovelhas da forma que elas precisam ser tratadas, da forma que Deus orientou. Jeremias 23 diz o seguinte: eu vou levantar pastores segundo o meu coração para apacentar o meu povo. Se você não tem o coração segundo o coração de Deus, cara, sai do pastoreio, meu irmão. Deixa Deus levantar alguém realmente para pastorear as ovelhas dele. E outro... Desculpe, irmão. Pô, peraí. Não, é só uma... Eu vou finalizar, Vocês eu juro. estão tacando pimenta demais. Não, outra coisa, irmão. Ô, gladiador, calma Quem aí. coloca pastor como Deus é ovelha. Isso aí. Ponto. A gente planta e a gente colhe aquilo que a gente planta. Então vigia. Pastor tem que ser honrado de acordo com o que é a Bíblia. Quer honrar teu pastor? Segue o que a Bíblia te ensina. Você está honrando teu pastor. Agora, você quer colocar ele no pedestal, irmão? Depois aguenta. Quer dar plano de saúde de 2 mil, quer dar salário alto, depois não Zero, reclama. Faculdade. Que isso, Faculdade, companheiro? pagar carro, vai nessa. Tiago, com 12, 15, 17 anos, sonhava ser pastor já? Como é que foi esse processo? Cara, foi nascendo, na verdade, né? Naquela época eu não sonhava em ser alguma coisa, não. Eu tava ali me divertindo, na verdade. Legal, Bacana. Eu tava na igreja ali me divertindo, participando dos eventos, vigília. É bom, né, Tiago? Pô, maravilhoso. Né? Caramba, Grupo de teatro, sabe? Passeio. Pô, alugava ônibus, vamos pra Quinta da Boa Vista. Pô, A galera não faz mais isso hoje, não tem jeito. acabou. Retiro. Retiro. Eu tava me divertindo, sabe? Só que chegou um momento, assim, que eu me lembro mais ou menos até 18, 19 anos, chegou um momento que eu me apaixonei por oração. Eu me apaixonei por oração. Então, eu comecei a orar todo dia, orar, ler a Bíblia, orar todo dia, ter o meu tempo com Deus dentro do meu quarto. E, cara, coisas foram chegando para mim, ferramentas, né, foram chegando para mim. né? E aí foi crescendo entendimento, conhecimento da palavra. Teve períodos de aquelas orações de 3 horas da manhã, de acordar de madrugada. Ah, Deus, me desperta para isso. Para orar e começar a fluir em dons, sabe? Foi aí que essas coisas foram chegando. E aí, quando essas coisas foram chegando, naturalmente, né? Porque a gente não deve forçar nada.
o Espírito vai trabalhando na gente, a gente vai crescendo, vai amadurecendo, e aí te chama para fazer uma coisa ali, te chama para fazer outra coisa ali, você vai fazendo, daqui a pouco você tá lá nesse lugar, que aí você descobre o teu chamado, de fato, você reconhece a unção que está sobre a sua vida. Então foi isso que aconteceu comigo. Na minha adolescência eu estava na igreja me divertindo. Depois que eu comecei a orar e ler a Bíblia de verdade... Aí o Espírito Santo pegou no laço. Pegou forte. Meu Deus. Ficar estreito. E tu lembra como foi o dia que você foi ordenado a pastor? Então, na verdade, existe um processo, né, no nosso ministério. Uhum. Nós somos licenciados, passamos um período de experiência de 2 anos. Depois desse período de experiência de 2 anos, aí nós somos ordenados de fato. Então, eu estou nesse período ainda de licenciamento. Eu vou ser ordenado esse ano, em setembro. Aí eu sou ordenado, de fato, a pastor no ministério, né? O ministério reconhece a gente mesmo no período de licenciamento, mas é um período onde o nosso pastor, né, o nosso líder espiritual, vai nos colocar para exercer algumas funções, nos colocar para ministrar nos cultos da igreja, e aí vai perceber, né, a nossa vida também, nossa conduta, né, se está tudo certo para chegar à ordenação. Mas isso é muito importante, tá? Sim, Com certeza. Porque o que a gente vê aí de derramação, não vou nem falar derramamento, de óleo, Sim, sim. né? Sem entender, uma experiência né, sem conhecer. boa, é uma visão maravilhosa. Sim, o nosso né? ministério Tem funciona uma assim. experiência, tem Tem. que fazer o curso O também, rema, né? Com certeza. Tem que fazer o rema, porque o rema, na verdade, ele é um centro de treinamento bíblico, né? Ele não é um seminário teológico, ele é um centro de treinamento bíblico, onde nós vamos tratar as matérias que são tratadas ali, são coisas que a gente coloca em prática no nosso cotidiano. Interessante. Entendeu? São Uma visão boa. São matérias que a gente coloca em prática no nosso cotidiano. Fundamentos da fé, realidades da nova criação, frutos do Espírito. Então, são coisas que a gente carrega na nossa vida. Então, e ele é basicamente a espinha dorsal da visão do nosso ministério. Entendeu? Então, assim, por que a gente incentiva o pessoal a fazer o rema? Para que a gente fale as mesmas coisas. Para que a gente não tenha... divergências na doutrina, exatamente. Então, assim, dentro do verbo da vida, todo mundo fala igual. Todo mundo fala a mesma coisa. Porque a gente estudou e aprendeu assim. Entendeu? Legal. É isso. Aí, depois disso, tem o reconhecimento, né? Como eu falei, o pastor me convidou e a gente foi. Aí você vai fazendo o seu processo. Quanto tempo é o rema lá? O rema são 2 anos hoje. Bacana. 2 anos. Segunda, quarta e sexta, 2 anos. Bacana. E eu quero entrar um pouco nesse processo pastoral. Hoje você está pastoreando, não uma igreja, ainda não é uma igreja, né? É uma célula. É um dizer. ponto de ponto de pregação. que pode virar uma igreja aqui Isso. em Sepetiba. Isso. Você acha que esse glamour na palavra pastor, ela atrapalha um pouco? Atrapalha pouco, atrapalha muito? Porque o povo vê vocês lá em cima e acha que a vida de vocês é bacana, é fácil, né? Só ministrando, né? Aquelas luzes em cima bonita, que nem aqui, azul, vermelha, e joga um pouquinho de fumaça, aquele glamour, aquela palavra maravilhosa, um monte de gente aceitando Jesus. Nada, Isso rapaz. pode atrapalhar os pastores? Então, depende de como o pastor se vê, né? Na verdade é isso. Por quê? Eu até brinco com a galera que estava comigo lá no grupo jovem, né? Dos Invictos. Inclusive, essa blusa aqui é deles, ó. Pô, Bonita, legal, bonita. linda. Top, né? Bacana. Lá da igreja? Bacana, Dos Invictos. Sim, pô. E aí eu chamava alguns de cocô pastor. Pô, autor de pastor? Por quê? Tem o pastor, tem o co-pastor e tem o cocô pastor. Aí, molecada, quem é cocô? Pegou? Cocô, autor de pastor. Qual autor? É isso Então, aí. assim, cara, eu aprendi e aprendo muito com o meu pastor. Cara, ele é uma pessoa muito simples. Qual o nome do pastorzão lá? Pastor Edmilson. Edmilson. Um abraço, Pastorzão. pastor Edmilson. Pastorzão. gente Pastorzão é simples demais, demais, boa. Isso é demais, bacana, demais. isso é bacana. E uma coisa que eu admiro muito ele
é que ele sempre ele elogia a igreja. Ele não tem problema com a igreja. Sabe? E existem pastores que falam mal da sua própria igreja. Existem pastores que reclamam da sua própria igreja. E aí, cara, o meu pastor é totalmente o contrário. Ele ama a igreja. Ele ama a igreja, ele ama o povo dele, sabe? Ele é feliz ali. Então, assim, e ele continua sendo simples, continua sendo humilde, um cara surreal. Ele é surreal, cara. E ele é responsável pelo Rio de Janeiro. Ele é o supervisor do Rio de Janeiro, sabe? E isso não subiu para a cabeça dele. Você chega na casa dele para conversar, ele vai brincar, vai rir, igual o nosso pastorzão aqui. Brinca, ri o tempo todo, igual o nosso pastorzão aqui. Isso cara. Deveria ser o natural, né, cara? Sim, cara. Porque assim, a gente enfrenta problemas, adversidades como qualquer pessoa, porque a gente é ser humano. Sim, isso a gente não subiu de patamar, não. porque pastor a gente acha é que ser humano. super-humano, né? Não, Super-homem. a gente é ser humano, cara. A gente tem o nosso trabalho, tem as nossas responsabilidades, tem a nossa família, tem a nossa casa, né? Então, assim, eu agora tô tendo que me virar em 3, porque meu pai faleceu tem pouco tempo, vou para casa da minha mãe, durmo lá, cuido um pouquinho dela, tenho a minha casa também, então tem meu trabalho, tem a igreja, cara, mas a gente tem uma vida real, normal, como de qualquer pessoa. Nenhum momento a gente pode achar que ser pastor é um cargo que nos eleva, não, pelo contrário. Como eu falei na época de líder de jovem, eu preciso me relacionar com as minhas ovelhas. Eu preciso estar perto. Eu preciso saber o que elas sentem, o que elas passam, sabe? Eu preciso saber qual é o nome. Eu preciso estar perto ali. Porque se eu não tenho esse relacionamento, como é que elas vão ouvir a minha voz? Porque Jesus disse, a ovelha conhece a voz do seu pastor. Mas por quê? Porque o pastor está perto. Porque o pastor alimenta, porque o pastor tem relacionamento. O próprio Deus é um Deus de relacionamento, como eu, como pastor, não vou ser, sabe? Então, assim, esse glamour, tem até um casal de amigos que a gente brinca muito, amo muito vocês, Anthony e Savana, vocês estão assistindo aí agora que eu sei. Cara, a gente brinca muito, eles são pastores também lá em Bangu, um casal jovem também, assim... Nossa, abençoado demais. E a gente brinca. Gente, cadê o glamour? Gente, cadê o glamour? Cadê o glamour? A gente sempre fala, cadê o glamour? Bastidores, cara. Onde está o meu trono? Quem vai vir fazer uma massagem, vamos abanar um pouquinho? Eu acho que o importante é você ter o coração no lugar certo. É verdade. Porque a gente precisa entender que quem nos deu o dom foi Jesus. Sem ele, a gente não consegue fazer nada. Então, quem nos deu o dom foi Jesus. E a gente sabe que os dons, eles são para o aperfeiçoamento dos santos. Então, eu só estou sendo usado para aperfeiçoar a igreja. Eu só estou sendo usado para aperfeiçoar os meus irmãos que me ouvem. E ali eu sirvo a Deus servindo as pessoas. Se eu tiver esse coração, o coração no lugar certo, a fama, no glamour não entra, não chega, não. Isso é importante aí, pastorzão. O Tiagão fala uma coisa muito interessante aí, que assim, cara, eu sou meio paranoico com o seguinte, seja muito bem-vindo, você que é de Sepetiba, mas seja muito bem-vindo o ministério aqui. Oro para que esse ministério cresça tanto, Amém. Tanto, porque eu entendi, cara, que a igreja de Cristo, ela não tem bandeiras, eu entendi isso. Sim. Peraí, rapidinho, vou te cortar. Um pastor de uma igreja em Sepetiba, falando para outro pastor da igreja em Sepetiba que o ministério dele tem que crescer. Verdade. Reino. Amém. Continua. Cara, se não for para quê? Cara, muita loucura isso. O pastor achar que ele é o dono da igreja, que ele é o... Não, cara, você é apenas como administrador da igreja. Amém. Amém, pastorzão? Então, se abrir uma igreja... Eu tive um probleminha com a igreja agora, vou jogar esse balaio aqui em cima da mesa, essa pimenta... E o cara, só porque o cara tinha um nome da igreja, tinha outro projeto Gênesis. O mesmo nome. O mesmo nome. Gênesis... Ele disse que ia entrar na justiça porque não queria que eu abrisse. Cara, só que se amanhã aparecer alguém, ó, o que eu tô te falando, vai ficar gravado isso aqui. Se aparecer alguém querendo abrir um projeto Gênesis do lado da igreja qual pastorei, meu irmão, vou ficar muito feliz, cara.
Por quê? Porque tem que abrir igreja mesmo. Deus tem que levantar homens valorosos, mulheres valorosas, para abrir igreja assim, cara. É isso aí. É melhor abrir uma igreja do que um bar do lado da minha igreja, do lado da igreja que eu pastoreio. Verdade. Então, fico feliz que o Verbo da Vida está chegando aqui em Sepetiba. Meu irmão, e se, em nome de Jesus, se tiver um lugar grande do lado, se quiser abrir um Verbo da Vida do lado da igreja que eu pastoreio, meu irmão, eu vou ficar muito feliz, cara. Vai ser mais um pastor para somar comigo para ganhar aquela região ali. Amém. Então, pastor, abre tua visão. Cara. Tiago, não é teu inimigo, não. Pelo contrário, ele está aqui para somar com o reino. Amém. Então, você que, que não tem uma igreja, meu irmão, procura a igreja, um homem sério. Verbo da Vida é uma igreja reconhecida, uma igreja séria. Então, procura lá. Vai congregar, vai fazer uma visita lá, você, meu irmão. Tá bom? Fique em paz aí, meu cara. Deus está levantando homens valorosos aqui em Sepetiba para mudar esse lugar, cara. E esse cara aqui foi escolhido por Deus para estar aqui, para mudar esse lugar, mudar a região que a igreja está sendo instituída. E vai ser uma grande igreja, vai ser uma das maiores do Rio de Janeiro. Amém. Show de bola, eu creio. Isso. Amém. Pelo que eu conheço o pastorzão, não é da boca para fora, é um cara sincero e reino. Ele sempre pregou isso pra gente, o nosso pastor aí. Qual o futuro do Tiago? O que você acha que vai acontecer com o Tiago daqui a alguns anos? Rapaz, Meu Deus! eu é que sei que pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Glória a Deus, olha. Que Mas coisa é bem linda, lindo, coisa linda. Cara, eu tô feliz demais com essa nova fase na nossa vida, né? Na minha vida, na vida da minha esposa. E, rapaz, nem mandei um beijo pra minha Olha, esposa. dá ruim. Fica sem comida, hein? Vai ficar sem a janta Sem hoje. a hein, janta, hein? Te amo, meu amor. Amor da minha vida. Te amo muito. Eu Obrigado imagino ela por lá tudo. agora? Antes tarde do que nunca. nunca. Show de bola. Ela é fantástica, cara. Legal. Né? Cara, ela é fantástica. Se eu falasse pra ela assim, amor, pastor Edmilson mandou a gente lá pro Japão, ela ia, cara. Ela, Legal. pô, ela pega junto demais comigo. Ela é minha parceirona mesmo. Parceirona mesmo. E até brinco com ela. Falo, pô, às vezes tu é mais parceira minha do que eu. Acredita Fecha mais mais, comigo do que eu mesmo. acredita mais em mim do que eu mesmo, cara. Que bacana, bacana. E aí a gente tá muito feliz com essa nova fase, sabe? E é como o pastorzão tá falando aqui, cara. Pro futuro a gente pensa mesmo no reino, sabe? Em alcançar as pessoas, né? Como um dia nós fomos alcançados por essa palavra, né? Pelo amor de Deus, pela bondade de Deus. O nosso desejo é alcançar as pessoas, é alcançar as vidas, é servir as pessoas, é estar aqui para servir, né, o bairro, para ajudar, para trazer crescimento, sabe? Porque, cara, quando uma família, né, é salva, as que estão ao redor começam a receber daquilo que elas viveram. Isso aí. Entende? Então, o seu vizinho, ele ouve você, os seus louvores que você ouve. Às vezes ele ouve até a oração que tu faz lá no teu quarto. E não tem como, cara. Isso é impactante para a vida das pessoas. E só para colocar uma coisa que ele falou no início aqui, que é muito interessante, que ele falou que sobre a cerca, né, e o pasto. Uhum. Sabe por que eu não tenho medo, cara? Tanto que lá na igreja, quando a gente iniciou o projeto lá, a gente colocou o culto de manhã porque eu falava o seguinte, cara, à noite você vai visitar outra igreja, vamos visitar outra igreja, vamos... Legal. Por quê? Porque é o seu alimento que eu tô dando lá, cara. Sim. Então eu não tenho medo de que as pessoas saem. Se sair também, cara, amém. Mas eu não tenho preocupação nenhuma. Mas tu vai encontrar outra onde? Não, esse aí não sai não, esse aí se agarrou comigo. Esse aí não sai não, esse aí não sai não. É esse só aí... pra avisar que domingo eu vou em outra igreja. Tá? Ah, Fica à vontade, isso aí, meu amigo. Ué, tá vermelho? É verdade, é verdade. Não, vai lá. Leva um abraço pro pastor. Leva um abraço pro pastor. Entendeu? Cara, sabe, tu me conhece, sabe como é que eu sou. Eu entendi que as ovelhas não são minhas, cara. Eu acho que o que vale, pelo menos na nossa igreja, é assim, é comunicar o teu pastor. Pastor, tô indo ali e tal. É isso aí, cara. Vai perguntar por mim, sabe onde eu tô. E é isso, irmão. Pastorzão, isso que você está falando é muito interessante, porque o meu pastor ele me ensinou isso. Ele falou, Tiago, que permaneça com a gente quem tem aliança com a gente. Isso aí. E quando a gente tem aliança, cara, eles são suas ovelhas. Eles têm uma aliança contigo. Eles não vão te abandonar. Eu sei disso. Tá tudo bem, entende?
Agora, quando não tem aliança, amigo, é até melhor que saia. É até melhor que vai. Entendeu? Porque quando eu tenho uma aliança, eu protejo a pessoa. Eu guardo a pessoa. Nós somos casados. A gente tem uma aliança com a nossa esposa. A gente briga com a nossa esposa, a gente reclama, Sim. mas a gente não fala mal da nossa esposa na rua, pô. É verdade. A gente não faz uma rodinha e começa a falar mal da esposa. Não, pô. Por quê? Porque tem defeito? Tem. É ser humano. Mas é minha esposa, então eu protejo, eu guardo. Quando a gente tem uma aliança com a pessoa, a gente guarda, a gente protege. É isso. Show de bola. Qual foi os maiores erros que o Thiago já cometeu no ministério? Meu Deus. Ah, rapaz. Meu Deus. Muitos. Muitos. Normal, Muitos. Até hoje. Depois vão vir mais. Não tem jeito. Tem como, Não tem como. A gente vai errar. A gente não vai acertar sempre, sabe? Mas, assim, graças a Deus, maturidade chega, né? Maturidade vai chegando, você vai... E a maturidade, ela traz equilíbrio, né? Verdade. Maturidade, ela traz equilíbrio. Talvez uma coisa que eu falaria quando eu tinha 25 anos, hoje eu poderia até falar, mas não da mesma forma, de uma forma diferente. Talvez um erro que eu cometi por falar alguma coisa para alguém na frente de todo mundo, hoje eu não falaria na frente de todo mundo, chamaria para perto, falaria, entende? Então, assim, esses erros eles vão acontecer, mas a maturidade ela nos protege também, nos guarda para você saber o tempo certo, a hora certa, o modo certo de você falar também. Tô de bola. Thiago tá novo, tá quantos anos? 39. Tá novo. Quase 40. Quase 40. O pastor tá com 50, parece que mora na praia desde sempre. Pastor, manda pastar logo. Ô, pastor, se o pastor tá com 50, Big Boy tá com 60. Aí, cara. Big Boy deu ruim pra tu. Mano, cortei o microfone dele agora. Big Boy, deixa muda aí. Big Boy tem um poder aqui, mano. Big Boy não é pastor não, mas tá com poder. Como Deus usou ele agora? Eita, glória. Big Boy tá lindo, Big Boy. Tá com esse cabelinho aí. Tem uma câmera só pra você, Big Boy. Tá parecendo um samurai. Vai ter. Quais foram as maiores alegrias que você teve no ministério até hoje? Cara, então, sempre que acontece algo, como eu falei, desse jovem, é uma alegria imensa, né? É verdade. Acho que a maior alegria sempre vai ser essa, sabe, Marcos? Sempre vai ser essa, de ver alguém que chegou quebrado, ser transformado, ter a vida transformada. Isso é a maior alegria, cara. É lógico que existem parcerias que são feitas, né? Deus acrescentando pessoas para estar perto da gente, amizades, pessoas que a gente se conecta de uma forma que parece que você, caramba, já era amigo há muitos anos, mas é uma amizade tão nova, mas a conexão foi tão grande, sabe, que você se sente bem. Isso é muito bom também. Isso traz uma alegria imensa. Mas a maior alegria de todas é essa, cara. É ver alguém chegar quebrado e ser transformado. É a coisa mais linda, né, que tem. E é Pastorzão. unânime, né, cara? Que todos que passaram, né? É sempre a transformação do próximo. Pra quem entende, O evangelho é isso, é transformar o próximo. Isso aí. Tudo é o próximo. Você quer ver Deus? Vê no próximo. Isso aí. Você quer ver Deus? Vê no próximo. Pastorzão, eu queria te agradecer. Muito obrigado pela tua presença. Meu amigo. Já está convidado na próxima um ao vivaço, uma sexta-feira, para a gente falar desses jovens. Sucesso. Vou deixar tu se despedir, mas por enquanto, se despede aí, pastor Baiano. Pastor, não, antes de eu falar, na minha opinião, o presbítero Marco pregando domingo na igreja. Que isso, Vaso? Eita, glória. Mas como é que é essa escala, Vaso? Recebe. Ué, varão. Que escala é essa, Eu Vaso? tenho um pregador Pastor, já, não cara. dá ouvido não, Já essas tem, ovelhas não, pastor. Pastor, o senhor é o que eu mando. Homem Não, o só senhor na não, veia. sai daqui. Pra trás de mim, Satanás. É o senhor que manda na igreja. A igreja Não, tá repreendido. Pastor presidente, a igreja é sua. Meu Deus, como o inimigo tá usando vocês. Vamos marcar assim. Acorda amanhã. Não, dá benção amanhã, pela hora. Amanhã tá dormindo, cara. Amanhã tá dormindo. Manhã, deixa eu falar baixinho pra ela não se assustar. Baixinho. Tá com 84 anos para não. Quantos anos? 84. Rapaz. Entendeu? Coisa Manhã, linda. acorda. Amanhã tem que... Manhã! Manhã, acorda, manhã. 25 do 12 Pessoal. de 38. Hã? Exatamente. 25 do 12 de 38. Foi o dia que manhã nasceu. É mesmo? eu Que decorei. legal, cara. É a Manhã. senha do notebook dele. É isso aí. Agora já era. O mundo inteiro sabe essa aí.
Ainda bem que ele não deu CPF de manhã, né? Ah, Gente, muito obrigado. Manhã, beijão. Levanta esse sofá. Vai lá fazer um cuscuz lá pro pessoal que tá chegando. Com certeza os meninos estão chegando agora para tomar o café. Vai lá fazer o cuscuz, cozinhar aquela banana lá d'água lá que a senhora gosta de fazer. Cafezinho na mesa. E você que nos assistiu, muito obrigado, cara. Obrigado mesmo. Obrigado pelo tempo que você passou aqui conosco. Mas eu tenho 2 pedidos para você. O primeiro é, cara, compartilha aí. Né? Vidas edificadas através de outras vidas é o propósito desse podcast. Amém. Então, cara, assiste, compartilha. Eu vou pedir uma coisa, cara, eu vou orar por esse dedo, Marco. o dedinho que apontava e não aponta mais. Esse dedo atrofiado aí. Em Passou nome... ao contrário? Hein? Não, Tá atrofiou. demais ele, Big Boy. Em nome de Jesus. Dedo. Vai lá. E se inscreve-se. Desatrofia, se inscreve no canal do podcast Apocalipse E aciona 1210. o sininho E assina o sininho. para receber as notificações quando tiver vídeo novo. É isso aí. Aí o cara Em nome falando de tudo. Jesus. Tem uma voz aqui no meu ouvido aqui falando tudo. Tem um ponto eletrônico. Meu ponto eletrônico aqui, ó. Gente, muito obrigado, tá? Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família. Muito obrigado, tá? Deus abençoe. Pastorzão, muito obrigado. Meu amigo Tiago, quantos anos, hein? É verdade. Deus é bom. Sepetiba tinha uma fama aí, né, de, vamos dizer assim, de algumas outras religiões tomando conta. Sim. E o que ele falou, eu faço as palavras dele, minha dele, que o reino cresça, cara. Amém. Que acabe essa divisão dessas igrejas, né? Ia ser maravilhoso aí, Sim. bastante igreja, isso é maravilhoso. Muito obrigado mesmo, de coração. Essa câmera é sua, fica à vontade aí. Eu que agradeço vocês pelo convite, pessoal do podcast Apocalipse 210. Fiquei muito grato de estar aqui com vocês hoje. Tenho acompanhado vocês desde que o Marcos entrou em contato comigo. Passei a acompanhar lá pelo Instagram, pelo YouTube. E como o Pastorzão já falou, segue aí, ativa o sininho para receber as notificações. Vamos bater essa meta aí que o Big Boy falou, acima de 2.000 esse mês ainda. Com certeza vai acontecer. E continue acompanhando eles para que você seja edificado com outras pessoas, outras histórias, né? Outros níveis de conhecimento também que passa por aqui, abençoando, edificando as pessoas, edificando a sua vida que você está assistindo a gente hoje. Muito obrigado, meus amigos. Show de bola, até a próxima. Galera, o céu tá aberto, a trombeta tá na boca. Um beijo no coração, fui! Valeu!